Já estamos de volta e agora pauta sobre saúde, gente. Estamos recebendo o Dr. Rogério Silva aqui novamente conosco para falar sobre um tema que nos traz uma reflexão. Porque, gente, é um paradoxo. A saúde, né, ela está se desenvolvendo, a medicina está avançando, a ciência está avançando, só que as doenças também, né? Isso é tão contraditório. Nós vamos entender, porque o que se espera? Que se está tudo desenvolvendo em relação à saúde, à ciência, que diminuísse, né, os problemas relativos, né, à saúde, às questões das doenças, mas não, também está aumentando. Então, vamos entender mais a respeito disso com o doutor Rogério Silva. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui. Tudo nosso. Esse é um paradoxo, assim, que muitos profissionais têm realmente se preocupado. Porque nos últimos 15, 20 anos, nós tivemos um avanço extraordinário da medicina. Tecnologia, remédios, terapia, número de profissionais, acessibilidade, desenvolvimento. Só que parece que as doenças avançaram muito mais. Então, acho que entender esse paradoxo é importante. Pois é, hoje a gente vê tanto falando sobre ansiedade, né, burnout, obesidade, doenças cardiovasculares. Então, o que eu observo é que são doenças assim de cunho psicológico, né, mental, né, que fala de saúde mental, mas também doenças mesmo manifestadas fisicamente, né, como você deu para a gente esse dado aqui das doenças cardiovasculares. Então, a gente está vendo isso crescendo nos vários âmbitos, né? Por que será, doutor? O que explicaria? Então, Edu, é muito interessante isso. Quando a gente compara vários aspectos, as doenças cardiovasculares, a obesidade, a doença mental, como depressão, ansiedade e estresse, os estudos, e não só isso também, o câncer, nós temos dados mostrando que o crescimento do câncer também ele está simplesmente ultrapassando aí o avanço das tecnologias. Então, as doenças, elas estão avançando acima do avanço da medicina. Eu acho que nós que eu digo a ciência, médicos e profissionais, estamos deixando passar alguma coisa. Talvez tenhamos, a visão de tratar somente o físico, né? Tratar o coração, tratar o cérebro, tratar o sistema vascular, mas eu acho que o ser humano ele é algo mais do que isso. Ele é muito maior do que um simples coração, do que um simples cérebro, do que algo palpável, do que algo que nós conseguimos ver. E a medicina ela não está olhando para isso. Eu acho que está ficando essa fenda e por isso nós temos o crescimento estrondoso. Por exemplo, se você analisar dados estatísticos, por exemplo, da obesidade, eu pego lá a década de 90, por exemplo, 2000, nós tínhamos 13% de pessoas com obesidade. E só obesidade. Hoje nós temos 29%. E década de 90 nós não tínhamos bariátrica, nós não tínhamos Ozempic, nós não tínhamos Wegovy, nós não tínhamos Mounjaro. São medicamentos muito eficientes no tratamento da obesidade. Nós tínhamos pouquíssimos profissionais, médicos, terapeutas, psicólogos, nutricionistas, poucas academias. E teve um crescimento extraordinário da quantidade de profissional, academias, terapeutas, medicamentos, cirurgias para a obesidade. E por que ela cresce tanto? Pois é. Será que são os fatores, né, uma pergunta, emocionais que de repente estão impulsionando as pessoas? Às vezes um descontrole emocional, porque a sensação que dá é que a tecnologia, né, que envolve os tratamentos, ela está crescendo, se desenvolvendo, né, como você bem colocou, mas a gente não está sabendo lidar muito com a dor da alma, né? Olha, a minha visão, Edu, eu sou cardiologista, mas eu também sou pós-graduado em neurociência e psicologia. E a minha busca por essa área da medicina é justamente para entender isso. Porque esse paradoxo, ele está faltando alguma coisa. E quando a gente vai estudar um pouco mais a psicologia, e não só a psicologia, a questão da espiritualidade também, tanto que hoje a grande massa dos conselhos e também das associações médicas tem se preocupado com isso. E tem inserido dentro da prática médica esse contexto da espiritualidade.
Porque começaram a perceber que o impacto da espiritualidade, que o impacto das emoções, ele é muito grande. Por exemplo, hoje o Brasil, 73% das pessoas dizem que são impactadas de alguma forma por um estresse que prejudica a sua vida. 73%. Enquanto na década de 90 nós tínhamos ali 30%, 35%, ou seja, um crescimento de 100%. A obesidade cresceu 200%. Nós temos estatística hoje, no ano passado tivemos 700 mil casos de câncer em um ano, diagnósticos novos. A projeção para 2050 é de 1,4 milhões. Mas com toda a tecnologia avançando. Pois é, a conta não fecha, né? Não bate. Não bate, porque se está avançando tanto, né? Por que a doença também está avançando tanto e está disparado, né, lá na frente? Literalmente. Hoje eu tenho visto alguns médicos que eles já se permitem, né, de vez em quando aconselhar a pessoa, dentro do que você acredita se apega. Sim. E antigamente a gente não via isso de modo algum, né? Então a impressão que dá é que aos poucos esses profissionais da área da saúde, eles vêm percebendo, né, através desses dados e dessas pesquisas, que a espiritualidade, então, ela impacta positivamente. Muito. Impacta muito, tanto que a Sociedade Brasileira de Cardiologia já aderiu, né, a essa prática, a essa orientação aos profissionais. Mas tem um ponto que eu acho que talvez é tão importante quanto, que são as nossas emoções. Sim. O ser humano, ele é um ser emocional, né? Ou seja, tudo que nós carregamos na vida tem a ver com um aprendizado. Então, o trauma, por exemplo, é um aprendizado. É uma experiência, uma memória que você carrega, que você muitas vezes isso acaba impactando a sua vida por muitos anos enquanto você não trata. E o ser humano, ele toma grande parte de todas as decisões da vida dele, mais de 90% das decisões, são tomadas e influenciadas pelas emoções. E hoje, por exemplo, Edu, a gente tem estudo, por exemplo, aqui da USP, mostrando por que 92% das pessoas que fazem bariátrica voltam a ganhar peso. É verdade. A gente vê muitos casos, né, que logo em seguida a pessoa, passado um tempo, já começa a engordar novamente, né? Essa pessoa, ela foi submetida a uma cirurgia, que é uma cirurgia de alto risco. Ela sofreu com o pós-operatório. Sim. Ela entendeu que é importante emagrecer para ter saúde. Mas passou ali o período de lua de mel, que nós chamamos, que é aquele período onde os médicos deixam a pessoa mais no caminho dela, ela começa a ganhar peso de novo. Será que ela não conseguiu fazer o ajuste emocional que ela precisaria fazer para lidar com essa nova vida? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que as decisões que nós tomamos na nossa vida, e grande parte delas tem a influência das nossas emoções, se você não está saudável do ponto de vista emocional, automaticamente as suas decisões serão decisões desacertadas, serão decisões ruins. Daí até a importância da pessoa que está com a saúde dela mental abalada, ela não recorrer só, por exemplo, ao psiquiatra e às medicações psiquiátricas, mas buscar também terapia, Sim, né? Sem dúvida. Hoje, com o acesso que nós temos a psicólogos, né, hoje existe grande quantidade de profissionais, existe treinamentos que podem ajudar e favorecer, por exemplo, te ensinar realmente a controlar as suas emoções. Controlar não, mas canalizar as suas emoções. Que as emoções, ela é inata. Ela é inata, ela é automática, ela é instintiva. É algo que a gente não consegue controlar na maioria das vezes, mas você pode aprender a gerenciar elas. E se você não sabe gerenciar suas emoções, ou seja, qualquer motivo que você tem, qualquer dor que você sinta, dor emocional não física, você come mais, você não toma decisões acertadas. Como, por exemplo, hoje, nós vemos os estudos mostrando que a tendência é que o sedentarismo cresça. Ou seja, mesmo com tudo que nós temos hoje de arsenal para incentivar as pessoas a praticarem atividade física, que sabemos que é um impacto ultra importante para a saúde. E por que, doutor? Será que as pessoas estão trabalhando demais? Será que é a vida moderna e a tecnologia, que a gente só fica no celular e no computador? Ou, de repente, tudo junto e misturado que está impactando assim? O impacto que nós temos hoje, eu acho que ele é multifatorial. Nós temos o processo de globalização, de industrialização, de tecnologias, né, as redes sociais, agora a IA,
Ou seja, tudo isso favorece para que o ser humano ele fique mais acomodado. E o nosso cérebro, que é o maestro de tudo isso, o que ele quer? Economizar energia. Tá. Ele quer conforto, ele quer tranquilidade. Então, tudo que vem ao encontro que te favorece isso, você vai manter esse pensamento e essa doutrinação. Agora, se você não tem sabedoria, se você não tem um controle emocional, se você não sabe gerenciar suas emoções para acordar de manhã e falar assim, Edu, cara, eu preciso ir para a academia hoje. Eu sei que estou cansado, eu sei que mas eu preciso ir. Então, o que vai te motivar a fazer isso é uma emoção. Então, você precisa, e o primeiro passo que a gente precisa é se conhecer, é o autoconhecimento. E aí, a partir do autoconhecimento, desenvolver a inteligência emocional. Isso aí. Tá. Com a inteligência emocional, que aí ela abrange praticamente 4 pilares na nossa vida. O professor Dr. Antônio Damasio e outros profissionais da área da psicologia e da medicina, eles já mostram que mesmo as decisões racionais, aquelas decisões que você toma assim, de forma racional, de forma cognitiva, pensada, tem influência das emoções. Ok, então pessoal, desculpa cortar, pessoal, então fica bem claro, né, para você que está assistindo aí do outro lado, a importância de você não só buscar ferramentas para curar aquilo que você está vivendo, aliviar os sintomas, mas de você aprender a trabalhar com o seu emocional, né, doutor? Controlar isso. Sem dúvida, né, doutor? Porque o que acontece? Se você não aprende, você vira refém. Então você precisa aprender estratégias que você consiga aplicar na sua vida, que é justamente o autoconhecimento, que é um dos pilares da inteligência emocional. Tá. Quando você aprende e você consegue gerenciar e você consegue canalizar essas emoções, você consegue melhorar todos os pilares da sua vida. Então, eu acredito que nós temos hoje esse avanço das doenças porque está diretamente ligado ao estilo de vida. E o estilo de vida aí é o sedentarismo, Sim. é a alimentação, é o sono, é o trabalho. Nós temos estudos da Universidade de Harvard mostrando que com mudanças do estilo de vida você previne 80% das doenças crônicas. Tá. E o que falta para a pessoa mudar o estilo de vida dela ou para adotar um novo estilo de vida? Uma decisão. E para ela tomar uma decisão acertada e sábia, ela precisa estar emocionalmente bem. Se não tiver, ela não vai conseguir tomar decisões acertadas. Então nós podemos dizer que a cura genuína, real, que a gente precisa, está dentro de nós, né? Dentro de nós. Nós somos seres, eu acho que o ser humano, os animais, são os únicos seres que têm capacidade de autorregeneração, de autocura. Tanto que hoje, por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia, o que nós médicos fazemos? Nós vamos lá, tiramos o problema, costuramos, mas é o corpo que cura. Né? Se você faz um corte, muitas vezes a gente vai lá dar um pontinho, mas é o corpo que cura. E assim também as doenças podem ressurgir também, né? Mesmo que retiradas ali do organismo, um câncer, por exemplo, um tumor, algo do tipo, se não houver alguma mudança na mecânica ali do indivíduo, ele pode recriar, né, esse problema. Veja, por exemplo, a obesidade ela está diretamente relacionada a 13 tipos de cânceres. Ou seja, nós, na maioria das vezes, somos os próprios causadores das doenças que nós temos. Tá. Agora, dentro disso, quantas doenças também poderiam ser evitadas, né, se nós tivéssemos esse controle a respeito das emoções, né? Uma série delas, né, doutor? Sem dúvida, Edu. É um papo muito interessante porque o que eu vejo? O ser humano, ele tem essa capacidade de aprender, de se desenvolver, de se autoconhecer, de gerenciar e de lidar com os problemas e com as adversidades que nós enfrentamos no dia a dia. O Dr. Viktor Frankl, que é um psiquiatra que sobreviveu ali aos campos de concentração de Auschwitz, ele fala que a última liberdade do ser humano é poder escolher. Não é evitar o problema, mas o que ele faz frente ao problema.
Ou seja, a reação que você vai ter frente àquele problema, você consegue escolher. Se eu tenho um desafio aqui para a minha vida, por exemplo, praticar atividade física, porque eu sei que isso vai melhorar a ansiedade, estresse, reduzir câncer, melhorar a pressão alta, reduzir níveis de AVC. Então, é um desafio, eu preciso fazer atividade física. Então, esse é um desafio. O que eu vou fazer com esse desafio depende da minha escolha e da minha decisão. Somente de mim. Então, isso é uma liberdade extraordinária que Deus nos deu. Perfeito. Se você escolhe enfrentar a preguiça, enfrentar o sono, enfrentar o cansaço e fazer, a escolha é sua. Ou seja, né, não é sobre os desafios, né, os problemas que a gente tem, mas é como a gente lida, né, com cada uma dessas circunstâncias. Veja, por exemplo, muitos casos que a gente tem uma equipe grande de cirurgia cardíaca que nós operamos o coração. Nós conseguimos perceber uma diferença gigante entre aquela pessoa que tem fé, por exemplo, uma crença bem estabelecida em Deus, e ela fala, doutora, vai dar tudo certo. Eu tenho absoluta certeza. Está tranquila, né? Ela entra tranquila no processo. Ela vai serena, você verifica os sinais vitais, está tudo mais calmo. Aquela pessoa que não tem uma fé bem estabelecida, você vê que ela vai mais ansiosa, a pressão sobe mais, a frequência do coração, o sangramento aumenta. E nós já temos estudos mostrando isso. Ou seja, as nossas emoções, que é natural, que é instintiva, elas vão influenciar e influenciam em absolutamente tudo na nossa vida. Governam a gente muito mais do que a gente imagina, né? Agora, qual que é a dica, doutor, para a gente começar a virar esse jogo? É investir em autoconhecimento e em espiritualidade dentro daquilo que você se sente confortável, que você gosta, até porque a gente também muda tanto ao longo da vida, né? Às vezes a gente começa a cuidar da nossa espiritualidade de uma forma, depois no meio da vida de um jeito, depois mais para frente é de outro, mas o importante é a gente trabalhar esse lado espiritual e autoconhecimento. Sem dúvida, Edu. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a espiritualidade e a empatia, eu acho que isso são pilares importantes e essenciais na vida de todo mundo. Se você não se conhece, se você não consegue entender o que realmente acontece com você, dificilmente você vai saber o que fazer com os acontecimentos. Porque a inteligência emocional é o quê? É você se conhecer, é você estar frente a um problema, frente a uma dificuldade, aquela emoção ela é trazida à tona, você traz consciência para ela e você sabe o que realmente fazer de forma consciente. Você não deixa o instinto, que é o fator emocional, tomar conta de tudo, que nós chamamos de sequestro emocional. Você perde literalmente o controle de tudo isso. Hoje, grande parte dos acidentes, grande parte dos latrocínios, grande parte dos crimes são cometidos porque as pessoas perdem o controle emocional. Elas canalizam as emoções para o lado errado. E não tem como fugir. 94% de todas as decisões que você toma são as suas emoções que estão influenciando. Como que a gente vai tomar boas decisões se a gente olha para as estatísticas? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, Edu. Nós temos 73% da população brasileira sofrendo com estresse e ansiedade. Nós temos mais de 50% da população sedentária. Nós temos 60,3% da população com sobrepeso e obesidade. Quem está com sobrepeso e obesidade, gente, está inflamado, está doente. 30% da população tem gordura no fígado, que é um problema sério. O ano passado, 700 mil novos diagnósticos de câncer. 2044, temos uma projeção estatística que vamos chegar a 75% da população com sobrepeso e obesidade. Nossa, é muita coisa, os dados são alarmantes. Se extrapolarmos esses dados, Edu, estatisticamente calculados para 2060, nós vamos chegar a quase 100% da população obesa, com sobrepeso e obesidade no país. Isso é tudo Brasil. Brasil. O ano passado, Edu, no mundo, nós tivemos 16 milhões de tentativas de suicídio. É muita coisa. É muita coisa. E o que chama a atenção para isso? É que nós vemos o adoecimento mental, só que não só o mental, porque quando você adoece
emocionalmente e psicologicamente, as doenças crônicas como a obesidade, a hipertensão, o diabetes, elas também começam a aparecer, e o câncer também, porque tem uma ligação direta com o estilo de vida. E só o fato de você estar estressado, por exemplo, liberando grandes quantidades de cortisol, a sua imunidade reduz, você está mais propício a ter uma infecção, você vai sentir mais fome, você vai comer mais, você vai ter menos energia, você vai dormir menos. Então, os impactos negativos de um simples estresse prolongado já são muitos. Ou seja, temos que mudar para agora, né? Para ontem. Para ontem, não ficar adiando, né? A gente tem um costume, né, bobo, de ficar tudo, deixa para segunda-feira, deixa para o ano que vem. Assim que eu conseguir tal coisa, né, eu vou estar mais tranquilo, aí eu vou mudar, vou ter mais tempo para cozinhar, para melhorar a minha alimentação. É tudo para depois, né? E a nossa saúde, enquanto isso, está sendo impactada. Infelizmente. E a medicina não tem avançado neste campo. Porque isso acho que não interessa, vamos dizer assim, as big tech, as indústrias farmacêuticas. Inclusive, acho que há 15 dias atrás foi fechado o maior acordo econômico de todos os tempos entre duas farmacêuticas. Bilhões de dólares para a produção de remédios para emagrecer. Não poderiam estar fechando acordos em levar conhecimento, autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade para o ser humano, para que ele gerenciasse, mudasse o estilo de vida, porque às vezes é fácil a gente olhar para a pessoa, Edu, e falar assim, não, você está obeso, sedentário ou estressado, por que você quer? Não é. É muita coisa. Que a grande maioria das pessoas não estão doentes porque querem. Mas elas estão impactadas por tudo que está acontecendo, é multifatorial, né? O ser humano, ele é facilmente, a gente chama de condicionado, que é ser influenciado por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele experimenta, pelas experiências que ele tem no dia a dia. Se você nasceu em um lar onde a pobreza, onde a agressão, onde Deus não estava presente, onde seus pais já são obesos, onde você sofreu bullying, tudo isso vai impactando a sua vida. E aí você ouve, aí você vê, aí você experimenta experiências que são desagradáveis, tudo isso vai te construindo e vai te levar a um ser humano doente. Agora, doutor, tem um evento, gente, eu quero destacar isso, que ele vai fazer aqui no próximo mês, que também contribui muito com essa parte vai contribuir muito com essa parte de saúde emocional, porque vai ajudar a pessoa a deixar de ser refém das emoções, né, de ser sequestrado ali por aquilo que elas sentem. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu desenvolvi o método FIRE, que é um treinamento de inteligência emocional, autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade, justamente por essa necessidade. Quando eu terminei cardiologia, eu falava assim, cara, eu vou ser um cardiologista diferente. Sabe por quê? Porque eu quero tratar o meu paciente com carinho. E precisamos disso. Sim, sem dúvida. Só que aí a pessoa chegava no meu consultório, ele infartou, ele teve uma parada cardíaca, a gente conseguiu reanimar, salvamos a vida dele. E aí ele fuma, ele está sedentário, ele está acima do peso. Aí ele chega no consultório e a gente fala assim, precisa mudar o seu estilo de vida. 3 meses depois ele volta no consultório, ele está do mesmo jeito. Ele não conseguiu mudar. No início eu até ficava chateado, sabe? Sim. Até culpava o paciente. Mas quando eu comecei a estudar e a perceber que ele não é culpado por isso, que não é ele o culpado por isso, eu comecei a entender, eu falei assim, então eu preciso criar mecanismos que possam ajudar essas pessoas. Então, eu desenvolvi esse treinamento, um treinamento imersivo de 2 dias, a gente começa às 9 da manhã, vai até 10, 11 horas da noite, onde você aprende tudo que você precisa, todas as ferramentas dentro desses 4 pilares, autoconhecimento, autodesenvolvimento, espiritualidade e inteligência emocional, para você assumir o controle da sua vida, para assumir as rédeas da sua vida. Por quê, Edu? 94% das decisões que você toma são influenciadas por suas emoções. Se você tem feridas que te afetam, se você tem traumas que impactam, se você vive em um ambiente tóxico, se você está estressado, se você está ansioso, possivelmente você está doente do ponto de vista emocional e mental. E esse é o único treinamento de inteligência emocional que é feito por médico.
A grande maioria dos outros treinamentos, eles são realizados por pessoas, são os coaches, Sim, os treinadores. Os coaches, palestrantes. Que são treinamentos muito bons, que impactam a vida de muitas pessoas, sem dúvida. Eu conheço todos, participei de alguns e não tenho o que falar do ponto de vista negativo, não, muito pelo contrário. Mas profissionais, médicos mesmo, só o método FIRE, que vai ser agora dia 20 e 21 de abril aqui em São Paulo, um treinamento que realmente vem para transformar vidas, para ressignificar experiências e dar uma nova oportunidade para quem realmente precisa estar livre de todas essas mazelas que a vida nos coloca. Coisa boa. Gente, para você saber mais sobre esse treinamento, você pode ir no Instagram do Dr. Rogério, tá? É só você segui-lo lá. Se você não está seguindo ainda, é o @drrogériosilva1. Está aparecendo aí na tela para você. drrogériosilva1. Aí você vai ver que lá na bio, né, onde fica escrito lá em cima, informações sobre o trabalho dele, tem um link, tá? O link é o métodofire.com/método-fire, tá? Tá aparecendo para você aqui na tela, ó. Acabamos de colocar aqui para você. Ah, não, aqui está o projeto Emagrecer. Esse é o outro projeto que a gente tem. Esse é o outro projeto, também, né? Que é para emagrecimento de modo saudável, tá? Então pode também ir nesse site aqui se você quiser saber sobre isso. Mas o do Método FIRE, tá? Lá no Instagram dele tem o link, tá? Aí você clica, você vai obter todas as informações e participa. Se programa, você que é de outro estado, outra cidade também, vem para São Paulo, vem dar uma volta, passear e se cuidar, gente. É zelar pela saúde. Você quer ter uma vida longeva, não quer? Todo mundo fala, quero longevidade, mas o que a gente está fazendo para isso? Olha, eu me interessei muito, viu? 20 e 21 de abril. Coisa boa. Doutor, obrigado pela vinda. Sempre que você vem, nos traz aqui informações que são de grande valia, né? Porque são dados técnicos e às vezes a gente precisa desse susto para a gente poder mudar. É um susto, é um tratamento de choque. Sem dúvida. Mas é importante, doutor. Mas é importante. Acho que o autoconhecimento é a liberdade que a gente precisa. É isso aí, vamos investir nele, né? Sem dúvida. Gente, quero agradecer muito sua companhia aqui nessa manhã. Te lembrar que amanhã às 10h30 estamos aqui de volta ao vivo, hein? Que você tenha um dia abençoado, uma ótima quinta-feira. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.